Olá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos em geral. Tão somente pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seus ilustres pastores Luiz e Sandra Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte da autoria do ilustre pastor Roberto Monteiro de Castro, e que tem como título Critérios do Reino versus Critérios Humanos. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Também perceber que Deus é generoso, que a recompensa pelo trabalho na obra de Deus é um presente, uma manifestação da sua graça. Não provém do mérito ou esforço do homem. E, por fim, praticar. Trabalhar no reino de Deus, na Igreja de Jesus, é um privilégio. Deus é justo para reconhecer todos os nossos esforços em servi-lo. Vamos ao texto áudio desta lição, que, aliás, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, que leio. Disse-lhes Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Vamos a outros textos bíblicos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E ele lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde e a hora nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário.
Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dando-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quer com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Esta lição tem como introdução a seguinte descrição. Jesus ilustrou o reino de Deus através de muitas parábolas. Nem sempre os discípulos entendiam numa primeira abordagem, e por vezes o Senhor precisava explicar em secreto, como por exemplo na parábola do semeador. A parábola dos trabalhadores da vinha possui muitos elementos. O dono da vinha, no caso Deus, os trabalhadores, no caso os discípulos, numa primeira observação, e todos os crentes no sentido mais amplo. E a vinha, o reino de Deus. Não é o destaque maior da parábola, mas o trabalho e a recompensa. A chamada para trabalhar na vinha, com 5 períodos diferentes, na primeira, na terceira, na sexta, na 9ª e na 11ª hora, ou seja, às 7h09 da manhã, ao meio-dia, às 3 e às 5 da tarde. A recompensa, no caso 1 denário, o valor da diária de um trabalhador comum. Como veremos na lição, o trabalho e a recompensa são a ênfase da parábola. Tópico 1. Os trabalhadores da vinha. É muito importante entender que a chamada para a salvação em Cristo Jesus é uma chamada para servir a Deus através do Evangelho. Isto é muito claro em todo o Novo Testamento. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, na chamada de Pedro e André, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19, que leio, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Isto é, trocando de serviço, mas continuando pescador. Na grande comissão, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, o trabalho na ênfase do evangelismo e discipulado. Na experiência do apóstolo Paulo, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 20, versículos 24 e 28, testemunhar do Evangelho e pastorear o rebanho de Deus. Na chamada de Timóteo, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, trabalhe para anunciar as boas novas. E conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, abro aspas,
seja um bom trabalhador. Fecho aspas. Na ênfase ao diaconato, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 12 e 13, os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Ao glorificar a Deus através das boas novas, conforme registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, e Tito, capítulo 3, versículo 8 e 14. Somos filhos e servos de Deus. Como filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, conforme registrado em Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Como servo, ou na língua grega, doulos, somos trabalhadores. É muito bom trabalhar para Deus. É na prática do amor ao próximo, ao irmão, aos familiares que podemos desenvolver todas as nossas responsabilidades com o Evangelho de Cristo. No testemunho, na pregação, no discipulado, na caridade, na solidariedade, ou seja, praticando obras de amor. Aplicação para a reflexão. Temos consciência plena do nosso trabalho no reino de Deus? Tópico 2. Chamada para o trabalho. O texto é claro sobre o desejo do dono da vinha de que haja trabalhadores no seu campo. Deus está chamando trabalhadores para o seu reino. Não importa a hora. O importante é não ficar parado e ocioso, como vemos no verso 5 e 6 da parábola. O dono da vinha, às 5 horas, foi à praça e contratou os desocupados para trabalhar em sua vinha. Interessante. Pessoas trabalham mais de 35 anos na vida secular, desejando uma aposentadoria. Contudo, a maioria fica ociosa em casa e até doente, por não ter onde ocupar seu tempo com qualidade. O pastor Luiz Pedroso, da Igreja Batista Filadélfia, aqui de Curitiba, diz o autor da lição, trabalhou 35 anos numa instituição financeira. Durante todo esse período, serviu a Deus com a família, na igreja local, no ensino, na pregação, na adoração. Ao se aposentar, está dedicando o seu tempo, full time, integral, ao serviço do Senhor, pastoreando a Igreja de Jesus. Quando um crente pode se aposentar no reino de Deus? Estamos sempre servindo, na família, na empresa, no reino, na igreja local, entre vizinhos, entre parentes, etc. Ultimamente, diz o autor desta lição, que ele é síndico no prédio que reside. Todos os dias estamos servindo, ouvindo, resolvendo problemas, fazendo um trabalho que exige amor e paciência. Nas minhas ações, diz ele, procuro pregar o Evangelho. Assim é o crente na igreja local. Ele serve, presta serviço,
a começar ao congregar, conforme registrado em Hebreus capítulo 10, versículo 25. O culto é um serviço de adoração que prestamos a Deus. Depois temos os ministérios. Ministério do ensino, que envolve crianças, juniores, jovens, adultos e terceira idade. Música. Em nossa igreja, Filadélfia, Curitiba, temos uma escola de música, que gerou uma pequena orquestra. Células. Na igreja Filadélfia chamamos de Casa de Paz. Todos servimos, seja na ministração, ou no acolhimento do lar, ou no convite que fazemos para levar um visitante. Quantas outras atividades! No esporte, na dança, nas artes, nos departamentos, na diaconia, no evangelismo, na caridade, na obra de missões, como diz o hino do cantor cristão número 410. Felicidade no serviço. No serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Glórias a Deus. Aplicação para a reflexão. Estamos investindo tempo no serviço ao reino de Deus? Ou só temos tempo para o serviço secular? Qual tem sido a nossa avaliação com referência a isso? Vamos ao tópico terceiro, que diz: a recompensa pelo trabalho. Como vemos na parábola, o horário de trabalho dos convocados para trabalharem na vinha foi diferente. Ou seja, uns trabalharam mais e outros menos. Daí a polêmica no final desta história. Pensando na ótica do mercado de trabalho, os que trabalharam durante um período mais longo esperavam receber mais. Quando perceberam que seu salário seria o mesmo que os que trabalharam 1 hora, ficaram revoltados, conforme o verso 12 que lemos. Na opinião desses trabalhadores, o empregador fora injusto. O dono da vinha argumenta que desde o início ele se comprometeu a ser justo, conforme o verso 2 que lemos. Ele pagou 1 denário, o que foi combinado com o primeiro trabalhador, mas por generosidade quis pagar o mesmo a todos, conforme o verso 15, que repito a leitura. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro. Você está com inveja porque sou generoso. Argumenta o escritor Bloomberg na sua obra Interpretando as Parábolas, página 307, abro aspas. A passagem retrata generosidade, não mesquinhez. No plano espiritual, ninguém deve pedir a Deus que seja justo, pois esse é um pedido implícito de condenação. A pessoa deve sempre desejar a graça. Fica claro na visão do Evangelho. Para quem trabalha para Deus, não há meritocracia. Somente a grande manifestação da graça divina. Aplicação para a reflexão. Existe maior galardão para recebermos de Deus do que a grande salvação em Cristo Jesus? Pense.
Conclusão. O mesmo comentarista Bloomberg, páginas 305 e 306, cita o autor que defende a seguinte interpretação: a parábola diz respeito a todos os que trabalham na vinha do reino, explicando que Deus honra nosso trabalho honesto e piedoso. Mas não somos reduzíveis à nossa produtividade ou a nossos anos de serviço. Mais uma vez, não precisamos comparar o valor dos nossos dons e de nossas contribuições com os dons e contribuições de outras pessoas. Então, irmãos, vale a pena servir ao Senhor da Seara em sua santa vinha. Vale a pena nos alegrarmos com irmãos que são bem-sucedidos no trabalho que realizam. Além de sermos abençoados na terra, temos um galardão reservado nos céus, cheio de graça e misericórdia. Louvado seja Deus! Vamos trabalhar para Jesus? Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.